Olá, muito boa noite. Hoje eu quero perguntar a você o que nós vamos fazer com o inesperado. Fazer o que quando chega algo que nós não estamos esperando. Se chega uma coisa boa, tudo bem, mas se chega uma coisa que no nosso julgamento não é boa, aí a coisa vai pegar, não é verdade? Vamos falar do nosso trabalho aqui sobre o inesperado, que quando ele chega, ele vem talvez para nos derrubar, talvez para nos elevar. Qual que será a nossa escolha, não é? Ana Paula, bem-vinda. Então, gente, pega mesmo. O inesperado pode ser um bicho, né? Um bichão de 7 cabeças, muito bravo e tudo mais, e tanto quanto também pode ser uma grande ajuda para nós. Então, este é um assunto bastante interessante e nós vamos trabalhar com ele nesta noite, sempre com aquela intenção gostosa, tranquila, serena, de fazer melhorar o nosso ambiente interno, para melhorar também o nosso ambiente externo, né? Sempre como eu digo, meu trabalho é direcionado para levar paz à criatura, levar paz a toda a humanidade. Sempre que a gente estiver, então, reunidos, né, com este desejo, com esta intenção, nós criamos um vórtice energético capaz de influenciar a humanidade, todo o universo todo. Isso já é sabido, né? Então, da maior importância que a gente participe ao vivo, que a gente se reúna justamente para várias pessoas em torno de um pensamento só, o mesmo pensamento, né, que é o que a gente estará veiculando. Então nós estaremos criando aí um vórtice energético bem favorável, inclusive ao reequilíbrio dessas coisas todas que a gente tem passado, não é? Então essa coisa que está aí mesmo foi bastante inesperada, ninguém esperava nada dessas coisas que estão acontecendo, não havia preparo para isso, não havia entendimento no começo, né? Muita gente perdida, e chegou o inesperado, e o inesperado está nos empurrando, não é verdade? Então a gente pode ver o inesperado de duas formas aí, como algo bom, como algo ruim. E o que vai fazer que a gente veja de uma forma boa ou de uma forma ruim? O que será que está dentro de nós que vai nos levar a ter o entendimento para um lado ou para o outro, né? Então, muito importante isso e muito interessante, porque nós vamos ter que pegar um pouquinho de como funciona a mente humana, né? Porque bem e mal só existe em nossa mente. Não existe bem e mal, por exemplo, para o Criador, né? Não existe bem e mal na criação. Oi, Raquel, bem-vinda. O bem e o mal estão só nos nossos julgamentos. A gente considera isso ruim e isso bom. Nós julgamos, porque os efeitos desta situação são ruins, os efeitos desta situação são bons. Mas quem pode dizer se é isso mesmo? Edandara, boa noite. Então vocês se lembram, acho que todo mundo conhece essa historinha do rapaz que ou ganhou um cavalo ou que achou um cavalo, e eles, né, nesses locais onde é campo, e o rapaz chega com o cavalo e foi uma alegria porque o cavalo poderia ajudar nos trabalhos da roça, né? E seria uma mão na roda, e todo mundo feliz, e todo mundo veio cumprimentar a família, que bom que ele conseguiu esse cavalo. E a mãe dizia, ainda é cedo para a gente julgar, vamos aguardar. E aí o cavalo realmente veio, serviu, né? Estava lá servindo muito bem, ajudou a agilizar bastante aquele trabalho de arar, de colher, enfim. Tudo que um animal pode ajudar numa fazenda, né? Ele estava lá favorecendo e fazendo melhorar então a situação da família. Mas aí o rapaz cai do cavalo e quebra a perna.
E aí os vizinhos vieram, oh, que azar, mas que azar, ele quebrou a perna, agora vai atrapalhar a produção de vocês e tal. E a mãe diz, não, ainda é cedo para julgar. Se será bom, se será ruim, só o tempo dirá, né? Então, ali na frente estourou uma guerra e os rapazes todos da aldeia foram convocados para servir, não é? Mas ele estava de perna quebrada, então ele não poderia servir naquela guerra. Então, uma historinha velha, antiga, que já rodou demais na internet, eu acho que todo mundo conhece, mas que mostra muito bem que nada é nem bom nem ruim, né? Neste momento tem esta conotação, mas ali na frente terá servido para outra coisa. Portanto, que nós devemos nos inteirar que os nossos julgamentos podem estar nos prejudicando, não é verdade? Então, se não há bem e não há mal na realidade, há o quê? Há consequências de ações, né? Então, o que nós vamos entender? Que sempre eu falo também, o universo é organizado, né? Portanto, não tem falhas nessa organização e o que o que é, né? Não tem como a gente sair desta organização, porque são leis sendo aplicadas para todo ser neste universo está sujeito, né, à lei. E nós, por ignorância da lei, nós não temos, então, um julgamento adequado. No momento, nós recebemos algo como mal ou como bom. Mas será, na verdade, mal ou bom? Só o tempo dirá. Assim como só o tempo dirá se o que eu acabo de falar aqui foi bom ou foi ruim, só o tempo dirá. Ali na frente eu ficarei sabendo, né, se todo esse trabalho, tudo isso que eu venho fazendo, se traz boas coisas ou más coisas. Então só o tempo dirá. Então como lidar com o inesperado? Aí é que está, né? Então a primeira coisa... Nós vamos nos abster dos julgamentos. Não é bom e não é ruim. Aquilo chegou. E se chegou é colheita. É colheita. E muitas vezes essa colheita é um teste profundo. É um teste bem profundo para nós. E para que serve esse teste? Então vamos até admitir que às vezes a gente lá para trás não fez algo para colher alguma coisa agora, mas que a coisa veio, né? Porque muitas vezes nós atraímos situações não como colheita, mas como teste realmente. Deixa eu ver se essa filha aqui está firme, né? Então vem uma puxadinha clássica de tapete. E aí a gente fica sabendo se está firme ou se não está firme. Lidar com as consequências das nossas ações é inevitável. Então, Raquel, aí nós com certeza entramos no ar, né? Tudo que nos acontece, se é a lei em ação, né? Trazendo os resultados de nós mesmos, tudo que vem inesperado ou não, é uma bênção. Agora, acontece que a gente tem expectativas, né? Então, a gente sempre espera o melhor de todas as ações e quando a gente vê que pisou na bola, percebeu que pisou na bola ou observa qualquer um de nossos companheiros pisando na bola, a gente também tem expectativas que virá ali na frente algo não tão agradável. Então, plantou, colheu, isto é super importante, né? Então, tanto o resultado bom quanto o resultado ruim, ou o inesperado bom quanto o inesperado ruim, o que eles fazem? Eles nos constroem. Então, não é melhor a gente fazer as pazes logo com tudo que chegar para nós, né? Porque o que é bom hoje, amanhã pode não ser, né? E o que não é bom hoje pode ser bom amanhã, não é verdade? E se o que chega
pode ser ruim ou pode ser bom, mas vai me construir de alguma forma, então não é melhor que a gente aprenda a se harmonizar já com tudo que chegar para nós? Não fica mais gostoso assim? Né? Então, não tem só inesperados ruins, né? Então, exemplo, os testes da vida, isso mesmo. Exemplo, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar o segredo, todo mundo conhece também, né? As aulas do segredo, teve o livro, teve o filme, isso ficou muito divulgado, quer dizer, começou-se a trazer à tona como que a dinâmica do ser, como a gente funciona, né? Então eu estou lá aprendendo todas aquelas coisas, o meu filho já estava adulto e começando a trabalhar, e aí eu passei algumas lições para ele, né? E aí ele assimilou que se ele imaginasse uma situação que ele desejasse bastante e ele visualizasse direitinho, então ele poderia conseguir as coisas. Cara, mãe conversando com o filho, contando as novidades, eu gosto de passar o que eu aprendo, né? Então, assim, bem tempo depois, eu recebo lá um telefonema dele. Mãe, depositei R$1.000 para você, viu? Uai, que beleza! Por que, meu filho? É uma porcentagem, porque eu fiz do jeitinho que você explicou, porque o desejo dele era ganhar na loteria, né? Eu fiz do jeitinho que você explicou e eu ganhei na loteria tanto. E aí, tiradas todas as despesas, né, que é imposto, que é isso, que é aquilo, então ele resolveu me dar uma porcentagem do líquido. Olha que beleza. Então a gente planta uma semente, não tem a menor ideia que ali na frente será recompensado, né? Então vem o inesperado bom e o ruim. O que isso é tão bom para a gente, né? Observar, então, observar a vida, vamos observar. Coisas que a gente falou 10 anos atrás tem colheita hoje, né? Coisas que a gente fez há 20 anos para trás, às vezes vai colher hoje. Só que o tempo passou e a gente não vai se lembrar, né? Portanto, que é bom a gente abrir os olhos, vamos dizer assim, porque quem tem filhos pequenos, que está educando, o que está fazendo com a criança hoje, daqui 20 anos será acolhido, né? Daqui 30 anos, não é assim? Então, essa é a questão do inesperado, né? Deixa eu ver mais na minha colinha aqui. Então, o que acontece? O inesperado, bom ou ruim, ambos transformam a vida, que é o ponto-chave, então, da questão do inesperado, das puxadas de tapete, assim como também dos inesperados que são positivos, né? Como uma herança recebida, um emprego conseguido, a pessoa passa num concurso, a pessoa sobe de cargo na empresa e ela vai crescendo. Tudo isso, às vezes, vem de forma inesperada, né? A pessoa não está nem imaginando e ela recebe uma promoção. A pessoa não está nem imaginando e encontra a companheira perfeita para ela na vida. São os inesperados, né? As dores existem e dói muito. Realmente, né, Olguinha? Dói e bastante. Mas o fato de doer é um fator excelente para a gente se alertar e fazer reflexões, né? Por que eu estou recebendo isto que está me causando dor? Porque são variadas formas. Não é igual aqui na minha família recentemente, o rapaz dos seus 30 anos foi almoçar em Franca e na volta sofreu um acidente, né? Faleceu. Que família que espera isso? Nunca. Mas isso acontece com a gente. Agora, no emaranhado das situações, né? Das relações entre pessoas, entre passado, presente e futuro, tudo é possível de acontecer. Então, como que eu acolho? Eu acolho com raiva, eu acolho com ódio, com revolta, eu acolho com humildade, né? Com resignação, com gratidão. Eu avalio aquilo, né? O que leva uma pessoa a sofrer um acidente, por exemplo? Por quê? E outros têm uma morte tão delicada, tão suave, que ela não sofre hora nenhuma. Qual que é a diferença? Essas coisas nós temos que nos perguntar, porque tudo que nos chega vai nos transformar para melhor ou para pior também, né?
Então, se eu recebo um inesperado que dói muito, e eu reajo com revolta, então eu começo a causar uma nova série de eventos que vêm pela frente, né? Mas vamos caminhando e aprendendo a assimilar e a ser flexíveis. Justo, então a gente está aqui para isso, né? Oi, Sérgio, bem-vindo. A gente está aqui vivendo justamente para realizar essas aprendizagens de forma a nos elevar. Se nós nos elevamos, se nós melhoramos o nosso ser, se a nossa consciência começa a despertar, o que vai acontecer? Nós vamos subir de nível. E subindo de nível, essa miséria humana, ela terá fim. Mas não basta que eu sozinho suba de nível, nós precisamos subir em conjunto, né? Com certeza estamos sempre nos transformando, pelo amor ou pela dor, que é o que as religiões falam. Não tinha que ser assim, não precisava de dor nenhuma, não é? Não precisava de ter dor nenhuma, mas as dores vêm pela ignorância, porque nós não nos dedicamos a estudar todo este material que está disponível para nos ensinar acerca de nós mesmos. E isso começa com a história da criação cósmica, né? Começa lá de trás. E o ser humano é o único que tem competência e possibilidade de dar este salto, porque a ele foi dada a capacidade mental, né? Tudo passa como a gente reage, né? Justamente. O segredo está na forma de reagir. Se eu reajo com equilíbrio, eu tenho um retorno. Se eu reajo com desequilíbrio, eu tenho naturalmente outro retorno. Então a gente chega num ponto que dizer, eu preciso escolher. Então essa é a mágica da vida, né? Qual que é a mágica da vida? Eu levo então uma porretada, porque eu não estou aprendendo com as lições do amor. Porque eu própria, ao me comportar aqui na Terra, eu não me comporto com amor. Então, que resultados eu tenho? Quanto menos amor eu tiver por todas as criaturas, quanto menos eu fizer por elas, mais lambada eu vou levar, né? Especialmente se uma coisa é eu ficar na omissão e a outra coisa é eu ainda fazer o mal. Então a gente pode fazer o bem, pode se omitir, ficar em cima do muro e pode fazer o mal. A colheita para todas virá. Então quando o inesperado chega, ele vem para transformar, né? Então quando chegaram R$1.000 para mim de presente, porque eu tinha dado uma aula lá atrás, eu falei, aula bem paga. Quando que eu ia imaginar que eu estava dando uma aula que seria muito bem paga por ela, né? Qual professor que ganha R$1.000 por uma aula? Uns palestrantes famosos aí, com certeza. Mas não era o meu caso, né? Na época, e nem tinha pretensão. Mas o meu filho, então, também foi generoso e reconhecido. O bem gera o bem, não é? E quanto mais bem a gente ocasiona aos demais, mais inesperados maravilhosos vão chegar, não é assim? Então está em nossas mãos. A questão aqui do sempre é retorno, né? E vem para fazer transformar, mandar a nossa pessoa para frente e para cima, qualquer dos dois. O pior dos acontecimentos vem para nos mandar para cima. Porque a outra forma de ver também, né, um acontecimento ruim ou violento, é que ele está desbloqueando algo que está lá bloqueado. Porque se eu não soube olhar com carinho, com amor para a minha pessoa, para a minha experiência, Patrícia, bem-vinda. Se eu não soube olhar para mim com este amor, com essa paciência, com tolerância e com o desejo de me renovar, eu vou precisar de algo que me empurre, feito as batidas que eu recebi na traseira do carro. Vocês lembram de eu contar, né? Que o último ainda falou, a senhora está muito devagar. Então a vida vem e empurra, ela empurra de alguma forma.
E até quando a gente vai precisar de ser empurrado, né? Então, nós precisamos de ter essas excelentes reflexões, porque elas são excelentes, porque nos é dada a possibilidade de viver sem levar choque, né? De viver sem precisar de lambadas, sem precisar de acidentes, de atropelos e de surpresas desagradáveis. Portanto, está na mão de cada um de nós, não é assim? Agora, quando o inesperado chega, olha que interessante, o que ele pede? Primeira coisa, pede silêncio, que é o que menos a gente faz, especialmente se ele for negativo, não é verdade? Então, o inesperado nos pede silêncio, porque quando eu me calo, silencio e deixo a minha consciência falar, nesse caso eu me acalmei, né? Porque o silêncio nos faz acalmar a respiração. Então é aquela hora que eu preciso parar, me reposicionar para poder entender o que está acontecendo, não é verdade? Essas reflexões são ótimas, realmente, as reflexões do silêncio, porque eu me dei a chance de parar, né, o trololó aqui, eu me dei essa chance de parar o trololó para deixar que algo venha em meu socorro, né? Nós fazemos o contrário, justamente, a gente desespera, a primeira coisa que pensa é que não vai conseguir resolver aquilo, como é que eu vou viver sem meu marido, o filho morreu, como que eu vou viver sem meu filho, a casa pegou fogo, não sei mais o que eu faço. Nossa, gente, né? Isso reflete o nosso grau de amadurecimento. Então, todas essas reações, elas, as boas e as más, né? As equilibradas e as desequilibradas, elas revelam o nosso nível de equilíbrio, o nosso nível de maturidade psíquica, o nosso nível de entendimento da vida. Então, o que a gente conclui, né? Que nós não temos entendimento da vida quase nada. Se nós tivéssemos um bom entendimento da vida, primeiro, a gente não estaria sendo atropelada, né, pelos os inesperados ruins. Dificilmente, às vezes pode até acontecer, né, numa situação de teste ou pelo emaranhamento, como a gente está emaranhado com tantas pessoas e uma influencia a outra e uma influencia a outra, que acaba acarretando coisas até no coletivo, né? Nani, bem-vinda. Então, como fazemos? Por isso precisamos realmente dessas reflexões. Então, se diante de algo ocorrido eu silencio para observar aquilo, para me observar, algo dentro de mim se movimenta, começa a se movimentar para me trazer uma luz. Oi, Daninha, bem-vinda. Quando você digita no Google alguma coisa, o Google começa a pesquisar para te trazer, não é? Respostas. Então, ele traz uma série de sites, né? Para você escolher ali. Então, ele faz uma busca. E quando nós silenciamos, a mente cala, esta busca ela é feita dentro de nós, né? Quando a gente já viveu muito e a humanidade inteira, toda a experiência da humanidade está dentro de nós também. Então, o que acontece? O nosso motor de busca vai buscar um entendimento e uma resposta, e ali naquele momento você é capaz de falar: nossa, nunca pensei nisso, muito, muito obrigada, a partir de agora será diferente. Precisamos estar em sintonia com o alto, seremos mais fortes. E isso, amiga, só que o alto não é lá não, o alto é aqui e aqui, né? O alto, o elevado, o altíssimo é dentro de nós, porque quando nós nascemos, nós portamos um código genético, ele contém informações da humanidade inteira desde o início, do universo inteiro desde o início. Então, se nós deixarmos o motor de busca procurar, ele vai nos trazer informações. Isso é o que a gente chama de intuição, que nada mais é, nada menos do que
a busca que é feita quando nós acionamos, né, nestes registros todos e traz para a gente inspirações, respostas, né? Hoje eu achei graça que eu ouvi um vídeo que a pessoa falava, né, brincando, eu converso muito comigo mesmo, mas eu fico muito nervoso porque eu não me respondo. Quer dizer, a pessoa tem perguntas que a mente dela não tem respostas, mas se silenciar a mente, aí as respostas da consciência virão para a nossa mente. Então, o segredo é esse, né, gente? A gente sossegar a mente para colher as informações da consciência, da qual nós fazemos partes. Não é muito belo isso? Boas intuições, ótimos resultados. Mas não há boas intuições se nós não paramos para analisar e para conversar conosco mesmo, né? Não é assim? Algumas vezes eu sigo a intuição e dá certo. Ô Nani, então para de seguir algumas vezes. Siga sempre. Né? Eu nem sabia que eu tinha intuição. Eu descobri que eu tinha intuição, como eu já contei para vocês. Com um ocorrido, me veio na mente que não era para fazer, eu fiz e o resultado foi errado, né? Portanto, se a gente se observar, buscar informações, porque a gente precisa das informações, a gente busca as informações e a gente se observa, e observa todas as pessoas, a vida delas, como elas se comportam, nós vamos ter todas as respostas e todo o entendimento, porque é tudo visível, não tem nada escondido. Não tem nada escondido, né? O que não apareceu ontem aparece hoje, se não apareceu hoje, amanhã aparece. Portanto, quando, assim, por exemplo, na minha idade, né, que eu já vivi tantas coisas, já passei por tantas e vi tantas outras, é aquela história, o diabo é sábio, não é porque diabo não, é porque é velho, né? Então, quanto mais a gente vive, mais experiência acumulada, mais entendimento, porque há o resultado de observações, né? Não só de vivências, mas de observações. Agora, o que acontece? Então, se a gente se acalmar, a gente resolve. Mas se não se acalmar, não resolve, né? Então, a gente precisa se acalmar para aquela bomba que chegou ser assimilada, ser compreendida, e dali o entendimento que surgir vai gerar uma nova direção. Então, essa é a magia da vida, olha que bela, né? Muito, muito bom. Uma coisa vem para nos tirar da acomodação, né? Igual a batidinha do carro, né? Manda para frente, porque nós somos acomodados, a gente tem a tendência de se acomodar de quando chegou tudo bem, ficou tudo certinho, já está tudo resolvido, a gente tem a tendência de se acomodar. Mas a vida não pode, ela não deixa, porque a vida é uma evolução constante, é um movimento constante. Então, nós precisamos estar sempre abertos a avaliar todas as coisas que chegam, porque elas são essa força impulsionadora para frente. Então, o que vai pedir da gente, né? Desapego, desprendimento, deixar o passado no passado, né? Se você vê, por exemplo, você tem uma fortuna muito grande e você está sendo muito alvo de ladrões, de pessoas interesseiras, isso está te contando que você não está dando um bom fim a essa fortuna, né? Você está acumulando e agredindo alguém. Não seria melhor, ao invés de acumular, você viver com todo o conforto que você gosta, fazer tudo que você quiser, mas usar parte para desenvolver os demais? Aí os demais não vão precisar ir ficar de olho na sua fortuna, colocar uma arma na sua cabeça, não é assim? E tantas coisas acontecem. Por que tantos ladrões hoje, né? Porque poucos têm nas suas mãos muito, e muito que foi conseguido pelo trabalho dos muitos que têm nada. Então é muita injustiça. Que dia que nós vamos fazer essas reflexões, não é mesmo? Nós temos a resposta sempre aí. Temos a teimosia e aí dá errado. Então, portanto, nunca é demais a gente se reunir para conversar, para trocar ideia, porque sempre tem um pontinho que a gente não tinha pensado antes e a nossa mente se abre
para poder, então, ter uma resposta nova para alguma coisa. Então, a vida vai nos forçar, se a gente estiver acomodado, a vida vai nos forçar ao desapego. Se eu não desapeguei por mim mesma, a vida vai me levar a desapegar pelo bem ou pelo mal. Isso é escolha nossa, né? Ou ignorância nossa, porque enquanto a gente está nessa vidinha de fez e aconteceu, né, sem uma direção, sem uma escolha, nós vamos colher de tudo, né? De tudo um pouco. Então, você vê pessoas extremamente sem nada, né? Sem nada mesmo, até sem dignidade também, e vê pessoas muito bem, com toda a fartura, com toda a maravilha que pode ter da vida e ainda favorecendo muitas pessoas. Então, tá tudo certo, não está? Nós podemos reclamar de nada. A gente está sendo empurrado pela vida para gerar essa transformação que é pedida. Que, aliás, este ano é um ano que nós temos de responder com a transformação, né? Pensar em passado é acumular lixo mental. É justo, Ana Paula, justamente, né? Então, se a gente soltar logo as coisas do passado ou as coisas que estão gerando perturbação para nós, a vida se resolve rapidamente. Então, o que a gente precisa soltar? Medos, raivas, julgamentos, às vezes imóveis, às vezes fortuna mesmo. Porque se aquelas coisas que estão gerando os conflitos na minha vida, ou as perdas, e as dores e os sofrimentos, quanto mais logo eu abrir mão, deixar ir, mais cedo eu recupero minha paz, minha tranquilidade e recomeço num outro patamar, né? Então a vida ela vai estar sempre nos empurrando para este ponto além do qual a gente está. É muito bonito, não é? Então, deixa eu ver o que mais. Aí o que nos é pedido? Jogo de cintura, né? Jogo de cintura. O que é jogo de cintura? Adaptabilidade. E só pode haver adaptabilidade se eu me acalmar, se eu aceitar por minha própria decisão e vontade, né? Porque eu aceitar de mentira, lá dentro eu tenho revolta, eu tenho ressentimento, e isso só vai me trazer problemas. Mas se eu aceitar de verdade, né, eu estarei transformando a minha vida radicalmente e em curto espaço de tempo. Então, nossa, porque ainda não conseguimos assimilar que a verdadeira magia é abandonar, né, todas essas pendengas aí emperradas, medos, dores, remorsos, revoltas, desejo de vingança, antipatias. Gente, isso é lixo. Por que a gente ainda aceita isso dentro de nós? Né? Desconfianças. Nossa, mas que coisa! A vida é pesada, a gente fica sobrecarregado, não é? Você vai numa benzeção, a pessoa fala, tá carregada, e abre a boca. Tá carregado de quê? De maus pensamentos, de maus sentimentos, de energia pesada, né? De rancores, de dores, de medos. Chega, né? Então, não tem outro jeito, a vida vai precisar puxar nossos tapetes para ver se a gente se manca e dá este pulinho para frente, né? E o joguinho de cintura vai pedir, além da aceitação da adaptabilidade, né, do desprendimento, vai pedir para a gente ousar novas coisas, atitudes novas, né? Amiga, muito complicado aceitar com o coração que a vida é simples. Mas, primeiro, antes do coração aceitar, a mente precisa aceitar. Só tem uma coisa que equilibra o sentimento. O pensamento, a razão, não a intelectualidade, a razão, porque a razão ela é inspirada pela consciência, né? Então é a razão que vai nos levar a ver a simplicidade da vida com encantamento, com admiração, porque a vida é simples e bela, né? À medida que a gente começa a se acalmar e a receber as coisas já com mais naturalidade, a gente começa a ver a beleza da vida justamente de
É por isso mesmo que as coisinhas vêm produzindo transformações do jeito que der. Se não der para produzir as transformações pelo amor, pela alegria, pela leveza, eu vou ter que aceitar o emperrado, o duro, o difícil, porque eu ainda estou vibrando nessa faixa, né? A vida é simples, nós que complicamos com picuinhas e dores onde não precisa ter. Então, não precisa ter. Mas tem, é normal, é natural? É, também a gente não vai ser carrasco de ninguém não, nem de nós mesmos, é olhar com carinho para essas coisas. Gente, ainda estou vibrando na faixa do medo. Gente, ainda estou vibrando na faixa da desconfiança. Gente, ainda estou vibrando na faixa da revolta, do desejo de vingar, né? Às vezes a gente não tem coragem de falar nada para ninguém, não tem coragem de fazer nada, mas no fundo a gente deseja que ali na frente ela tem um tombinho. Quantas vezes eu escuto isso? Gente, eu escuto isso tanto. Ah, ali na frente vai cair, mas com desejo que caia. Não como uma verdade, ali na frente cai. Olha que ali na frente cai, é diferente. Ali na frente vai cair, com desejo que caia mesmo. Isso é pequenez, isso é pouco entendimento da vida, porque eu estou movendo a energia pela vingança. Eu estou querendo que a pessoa seja castigada, né? E eu já comentei aqui várias vezes com vocês que não existe castigo, gente. Existe consequência do que eu faço, ninguém é castigado. Se eu levei um tiro, é porque eu mereci o tiro. Que dia que eu mereci o tiro? Eu não sei, eu estou aqui, vamos tirar a palavra merecer então. Vamos voltar àquele outro assunto daquele dia. A gente nasceu aqui com um amontoado de coisas da humanidade inteira para resolver e para fazer melhorar a vida. Então, merecer seria no seguinte sentido. Eu resolvi nascer aqui nessa terra e trouxe uma sacolinha de coisa para resolver. Porque só se nasce nessa terra com uma sacolinha de coisas para resolver. O dia que não tiver mais coisas para resolver, ninguém vai nascer mais na terra. Dá para entender isso? Eu sou muito prática para algumas coisas. Não me prendo, tento resolver logo para seguir e evoluir. Então, justamente, é isso que é para fazer. Esses ditados populares são muito sábios. Justamente sabedoria popular. Né? Então, as pessoas vivendo, vão deixando ensinamentos para nós. Eu era novinha e eu gostava de ver ensinamento. Nossa, eu tinha 16 anos e eu me encantei, seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Nunca esqueci isso, aquilo tocou minha alma profundamente, né? E mesmo assim, eu não aprendi a não ter raiva, não, né? O ensinamento veio, achei lindo, maravilhoso, foi a primeira impressão que já causou, mas ainda não foi capaz de, naquela época, criar, né, essa postura de não me ofender com nada. Agora, hoje eu já consigo não me ofender mais com milhares de coisas. Faz tempo que eu não me sinto ofendida com nada. Então, qual a semente lá atrás? Seja como o sândalo que perfuma o machado que ofere. Um dia a semente brota, um dia a semente floresce, sabe? Estamos fazendo uma caminhada evolutiva, né? Peraí, sim, nosso objetivo é a angelitude, estamos fazendo nossa caminhada evolutiva. Sim, sem dúvida. Então, já que estamos, melhor fazer conscientemente, não é? Mas para fazer conscientemente, eu preciso de me informar. Eu preciso de luz. O que é luz? Informação, gente. Não tem nada de extraordinário em luz, não tem uma luz brilhando, tem o sol, né? Que é a luz é materializada. Mas luz é informação. Quanto mais informação eu tiver, por isso que agora a vitória da luz e a luz já venceu. Por quê? O que está derrubando todas as pessoas aí? A informação. Os muitos que eram desinformados, que foram desinformados por eles mesmos, estão agora reagindo, né? Então, é a informação que nos cura, não é isso? Portanto, que a gente está aqui reunidos com esse intuito, né?
Então, aonde que o inesperado poderá nos levar? Se a gente parou, ouviu, silenciou, aceitou, se adaptou, ousou criar coisas novas, realizar mudanças, transformações, agitou, né? Se comunicou, movimentou e produziu uma transformação, o que virá ali na frente? Virá uma época de paz, né? Virá uma época de entendimento, não é isso? Não é o que nós desejamos? Então, virá liberdade, virá independência, não essa prisão que a gente está nela hoje. Nós devemos desejar sair disso. Portanto, nós temos que ter coragem de ir na rua, juntar com o povo, falar não, né? Sabe? Para tanta coisa que está acontecendo aí, a gente precisa de ter um discernimento de que é o que deve ser feito, o que não deve ser, e o que deve ser feito a gente fazer. Né? Como eu estou pela comunicação, pela informação, trabalhando para levar essa noção de que nós somos fortes, juntos somos mais fortes, mas cada um precisa despertar. E se nós juntos aqui, trabalhando com todas essas ideias, né? Vocês têm familiares, convivem com amigos, com funcionários, com patrões, com vizinhos, todo mundo, cada um leva a semente. Mesmo que não leve pela palavra, leva pelo comportamento que mudou. Então, nós precisamos levar luz para as pessoas, né? Porque a gente está nesse momento maravilhoso, fértil demais para a gente fomentar, fermentar essa massa, né, com mais consciência. É verdade, né? E volta mesmo, volta, né, gente, o mal. Temos que pedir em favor dos que dizem que nos odeiam ou querem nosso mal. Sim, mas nós não temos que pedir nada a ninguém, não, sabe? Não parar de pedir, rogar a Deus, rogar para mim. Eu desejo que as pessoas fiquem bem, eu vou lá ajudar ela a ficar bem, é isso que é pedido para nós, né? Essa pessoa precisa disso, eu vou lá ajudar, carrego alguém comigo se eu não souber, né? Então, a gente tem que parar de pedir para Deus dar as coisas, nós é que temos que fazer. Que dia que nós vamos entender isso, gente? Nós temos que sair da infância da fé. Nós temos que entrar para a fase adulta e madura. Que eu tenho inteligência, discernimento e capacidade para ver as coisas e eu fazer. Não é pedir, é eu fazer. Falar é fácil, é lindo, é bonito. Mas se a gente começar a meditar nessas palavras, a gente começa a querer realmente a fazer. Então, algo começa a crescer aqui dentro e quando a gente se dá conta, está fazendo um pouquinho melhor. Nós avançamos todos os dias. Então, o comportamento é o melhor exemplo, justamente, é por onde a gente vê que assimilou alguma ideia nova, né? Porque o comportamento é que mostra a transformação interna. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não mudo o resto. Não é isso? Isso mesmo, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Então, toda bagunça, toda desestruturação vem para reestruturar em seguida, que é a transformação que é esperada. Então, se as nossas bases, né, como eu comentei no webinário, do qual vocês participaram algumas aí, né, as nossas bases foram balançadas no ano passado para a gente ver que elas não procedem mais. Nós temos que criar novas bases agora. Se não for pelo amor, não vai, pela ajuda mútua, não vai, né? Pelo desprendimento, não vai, porque se eu ficar agarrado com minhas coisinhas, com um montão de gente precisando, aí eu não estou na política certa, não é assim? Nossas atitudes falam sempre mais do que os nossos discursos, e falam mais a verdade, que os nossos discursos, às vezes, é da boca para fora, né? E as nossas atitudes não, elas revelam a real intenção da nossa vida, a real intenção do nosso comportamento, não é assim? Então a gente está aí diante de todas essas coisas para tomar uma atitude, né? Para escolher, né? Então eu tenho aqui outra colinha, que esse assunto eu trabalhei bastante nele, para a gente conversar um momentinho. Porque tem muitas coisas que a gente não pode esquecer, né? Então, não há nada inesperado, na verdade, né? Então, vamos aqui com algumas conclusões. Na verdade, não há nada inesperado. Torna-se inesperado para nós pela nossa inconsciência. Então, a gente
por inconsciência, não sabe que tudo isso que a gente diz, pensa, faz, ali na frente eu tenho um resultado, ele virá. Então, se eu percebi que eu fui mal, eu posso esperar que ali na frente vem o resultado, né? A menos que, antes que ele venha a ocorrer, eu já o corrija com alguma ação contrária, né? Da qualidade, porque na física é assim, vem a atitude contrária, igual em força, não é? Se for ruim, virá o ruim, né? Aí se eu cometi algo que não foi bom, eu imediatamente corrijo com algo que seja bom. Então, acontece de eu poder... como que eu explico isso? Porque o que a gente fez não tem jeito de não passar, vai passar. Mas o que é que acontece? Que aquilo vai sendo empurrado para frente, vai sendo empurrado para frente, de um dia até some, né? Entende? Porque se eu faço por merecer, eu afasto aquela possibilidade ruim. Então, qual que é o segredo? Fazer sempre por merecer o bom, né? Tirar a palavra merecimento, que também ela é muito desgastada, é a consciência. O que eu fizer com consciência, eu terei o retorno de acordo, não é? Pronto, tira merecer, faço bem, vem o bem, faço mal, vem o mal, acabou, ponto final. Então, eu devo me vigiar. Não é assim? Porque tudo é consequência. Então, qualquer coisa que chega, quando ela chegar e como chegar, é só um resultado de mim mesmo, né? O problema nosso é a ignorância, né? Pela ignorância a gente erra e o erro traz o sofrimento. E o contrário, que é o conhecimento, aí eu acerto e virão alegrias e boa fortuna, né? De retorno. Então não tem erro se a gente seguir a receita. Não tem receita para felicidade. Tem sim, né? Seja uma pessoa incorruptível. Jamais pense o mal, jamais fale o mal, jamais faça o mal. Sempre pense o bem, sempre fale o bem, sempre faça o bem. Não entre em conversas de teor ruim, não participe de situações que o teor é negativo. Escolha, gente, então não tem erro não, né? A vida é dinâmica e tudo é consequência. Imprevisto tem funções. Então a gente está numa conclusão, tá? Os imprevistos, né, o inesperado, tem funções. Quais? Cumprir a lei, né? Como se toca, se dança, como se dá, se recebe, e a questão dos testes. Passei no teste? Ainda não passei no teste, né? Ainda estou tomando bomba. Então, o recado é: jogo de cintura, desacomode, né? Use a criatividade, ouse, né? Crie, enfrente, se reorganize, se eleve. Esse é o recado, né? Posso me preparar para o inesperado? Sim, com certeza, mas eu quero, né? Eu vou ficar esperando o inesperado? Não é isso. Mas quanto mais eu me equilibro, mais serena eu estou diante de qualquer evento. Então eu preciso ter o desejo, a intenção de me serenizar, de me tornar uma pessoa equilibrada, serena, calma, silenciosa, que observa, que tira conclusões e que age em função disso, né? Evoluindo, né, nós garantimos um equilíbrio e uma boa colheita. Conclusão: qual que é o entendimento que eu tenho da vida? Que preparo eu tenho para viver a vida? Precisamos de responder essas questões, né, com muita clareza. Quais são minhas escolhas? Quais são as minhas escolhas, né? Eu quero o equilíbrio, eu quero continuar aí nessa vidinha sem graça, ruim, cheia de altos e baixos, cheia de briguinhas, cheia de não me toca, cheia de mimimi. Chega, né, gente? Vamos evoluir, vamos entrar para a fase adulta, né? E segredinhos, né? Quanto mais eu ajudar, mais imprevistos bons, positivos, né? Mais inesperados bons, né? Quanto mais eu me equilibrar, mais colheitas boas, mais momentos que virão
bons, futuro melhor. Então, nós vamos aprender. O amor constrói, né? O contrário, queda. Fica claro, gente? Então, vamos aprender a amar os imprevistos, vamos aprender a amar o inesperado, porque eles são forças de transformação. Eles vêm nos levar para frente, né? Então, eu coloquei a águia lá, né, numa das postagens. Aonde o inesperado pode nos levar, não é? Um choque, um evento ruim, um problemão, seja o que for, ele pode nos levar a voar muito alto em seguida. Por quê? Pela compreensão, pela decodificação da linguagem, da mensagem, pelo entendimento que a gente passa a ter, né? Gente, muito bom, não foi? Tô vendo aqui, muito bom, seu trabalho é ótimo, amigo, muito obrigada, vocês também são ótimas, né? E eu espero que todas essas informações, toda essa energia que a gente gerou aqui, acompanhe vocês, né? E cause aí bastante transformação também adiante nas pessoas, que é o que nós desejamos. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.